Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite, minha gente. Vamos dando continuidade aqui ao estudo de herança monogênica, só que agora a gente vai ver as extensões mendelianas. O que é isso? O que é isso? Já que são aqueles fenômenos que destoam um pouco do que Mendel encontrou nos seus experimentos. Tá? Entretanto, embora esses fenômenos eles destoem um pouco do resultado obtido por Mendel com as ervilhas, esses fenômenos eles ainda respeitam, eles ainda obedecem à primeira lei de Mendel, ou seja, a lei de segregação dos fatores, ou seja, que os alelos se separam durante a meiose, né? Durante a formação dos gametas. Tá? Vamos ver quais são estas extensões, quais são esses fenômenos? Mas, minha gente, só para não perder o costume, né? Eu não vou nem falar. Eu só vou botar aí o desenhozinho emótico. Vamos lá. Olha, os pares de alelos estudados por Mendel, eles exibem dominância completa nos heterozigotos. O que isso significa? Quando eu tenho um heterozigoto, apenas o fenótipo do homozigoto dominante, apenas um fenótipo aparece, e o fenótipo que aparece no heterozigoto é igual de um dos homozigotos. Tá bom? Por que isso acontece? Nesse caso aqui, ó, antes de botar ali o próximo slide, esse caso aqui, ó, da cor da flor, né, no heterozigoto, ou seja, naquele indivíduo que ele tem um alelo para roxo e um alelo para branco, o que acontece? O alelo para roxo produz a enzima que vai determinar o pigmento roxo, para as flores serem roxas. Já o alelo para branco não produz nenhuma enzima, é a ausência da enzima. Né? Por isso que os indivíduos com dois alelos para branco são brancos, porque não produz a enzima. Mas se o indivíduo tiver apenas um alelo para roxo, ele já produz enzima suficiente para gerar o pigmento roxo e as flores serão roxas. Tá? Então, é isso que eu acabei de falar que está escrito aí. O alelo para roxo produz cópias da enzima, tá? Ou melhor dizendo, né? Obviamente que é a maquinaria lá de transcrição e tradução, né, da célula. Mas esse alelo, ele gera, né, por transcrição e tradução, cópias suficientes da enzima para produzir o pigmento na quantidade necessária para a flor ser roxa. Nesses casos, tá, que um alelo é suficiente para produzir a enzima na quantidade suficiente para exibir o fenótipo, a gente chama esse alelo de haplosuficiente. O que isso significa já? Haplo é haploide, só uma cópia. Né? Então, eles, em apenas uma cópia, produzem, né, o produto gênico suficiente para exibir o fenótipo. Tá? Se ele não produzir cópia suficiente, né, se um alelo só não tem cópia, não produz cópia suficiente, ele vai ser chamado de haplo insuficiente. Tá? E aí a gente pode ter duas situações que a gente vai ver depois. Então, a gente pode ter a situação de que se a gente precisa, vamos falar logo, se a gente se ele precisa de se tem uma quantidade mínima para exibir o fenótipo, tá? Então, não produz uma única cópia, não tem a quantidade mínima de produto gênico para exibir o fenótipo, tá? E aí, o outro alelo vai ser dominante, o alelo que não produz vai ser dominante, ou a gente pode ter uma mistura. E aí eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Então, os pares de alelo estudados por Mendel é isso aqui, tá?
exibem dominância completa, ou seja, basta um alelo, né, para poder o heterozigoto ser exatamente igual ao homozigoto dominante. Só que existem casos que não é assim. Existe, por exemplo, a dominância incompleta. O que é isso, Jaque? O fenótipo do heterozigoto é diferente dos dois homozigotos. E além de ser diferente, ele vai ficar aí, ó, dentro da faixa entre os dois homozigotos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho de um lado, desse lado aqui, explicando a dominância completa, e nesse caso aqui, desse outro lado, exemplificando a dominância incompleta. Observe aqui, minha gente, na dominância completa, nesse caso aqui, ó, eu tenho o fenótipo, eu só vou ter dois fenótipos, ou o fenótipo vermelho, ou o fenótipo branco, tá? Se o heterozigoto, aqui, ó, A1 representando vermelho e A2 representando branco. Se o heterozigoto for vermelho, o fenótipo dominante é o vermelho. Ele produziu cópias suficientes para o protogênico, tem cópia suficiente para exibir o fenótipo vermelho. Se o heterozigoto for branco, existe um mínimo para exibir o fenótipo vermelho e o branco é dominante. Né? E não tem, o branco é dominante. Tá? Então, se o heterozigoto for branco é dominante, se o heterozigoto vermelho é dominante. Na dominância incompleta, o heterozigoto nem é vermelho e nem é branco. Ele vai ser algum tom de rosa entre vermelho e branco. Vermelho e branco. Qual é a cor que dá quando mistura vermelho, branco e rosa? Ele vai ser algum tom. Às vezes, o heterozigoto é exatamente intermediário, está ali no meio entre os dois, e às vezes não. Às vezes pode ser um pouquinho mais puxado para um, mas está ali. Não é nenhum, não tem o fenótipo nem de um homozigoto nem de outro. Vai estar ali no intermédio entre um e outro. E às vezes tem a variação também. O heterozigoto pode ser um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, tá? Tem uma variação aí também, pode acontecer. Pode acontecer, tá? Dá um exemplo claro aí, real, é a cor das flores na planta boca de leão, aqui, ó. Antirrhinum majus, né? Normalmente H é mudo, então, em latim, Antirrhinus majus. Deve ser assim a pronúncia. Então, vamos lá. Boca de leão. Observe. As cores aqui, ó. A gente tem branco, temos rosa e temos vermelho, tá? Então, ó, o homozigoto, a gente tem dois alelos, melhor dizendo. O alelo para a cor vermelha, que aqui está representando C, R maiúsculo. Às vezes a gente representa assim, viu, os alelos. Uma letra em maiúsculo para representar a característica, cor, e sobrescrito o alelo. Isso é comum quando não existe dominância completa, que é esses casos que a gente vai estudar agora, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem um alelo que determina a cor vermelha e um alelo vermelho que determina a cor branca. W de white, né, de English. R de red, English. Então aqui, ó, um alelo para vermelho e um alelo para branco, tá? O homozigoto para vermelho, ele tem a cor das pétalas vermelhas. O homozigoto para branco tem a cor das pétalas brancas. Quando cruza esses indivíduos, o indivíduo vermelho só produz só produz gametas com alelo vermelho, e o indivíduo branco só produz gametas paralelo para a cor branca. Quando cruza os dois, 100% dos filhos, a geração F1 é toda rosa. Ou seja, o heterozigoto é cor de rosa. O heterozigoto é cor de rosa.
Então, a gente tem aí o quê? Dominância incompleta. O heterozigoto não tem o fenótipo de nenhum dos homozigotos. E o fenótipo vai estar aí no meio entre os dois. Tá bom? E aí, quando eu cruzar dois heterozigotos? Se eu cruzar duas flores rosas. Nesse caso aqui, ó, sabendo o fenótipo, a gente sabe automaticamente qual é o genótipo. Se for rosa, a gente já sabe que é heterozigoto. Se for vermelho, os dois alelos para vermelho. Se for branco, os dois alelos para branco. Tá? E aí, vamos cruzar dois heterozigotos. Vamos cruzar duas flores rosas. Tá? Duas flores rosas. Né? A metade dos óvulos terão alelo para vermelho e metade dos óvulos terão alelo para branco. Vou apagar aqui, não vou usar canetinha não, vou usar apagador, ou apontador aqui. Ó. Metade alelo para vermelho, red, e metade para branco. Metade dos grãos de pólen, alelo para vermelho, metade para branco. Vermelho com vermelho da cor vermelha. Tá? Branco com vermelho, rosa. Branco, vermelho, rosa. Branco. Branco com branco, branco. Tá? Olha só o que aconteceu aqui, minha gente. A proporção genotípica é o quê? A proporção. Vou botar a canetinha agora, ó. Proporção genotípica. 1. Vou botar só o sobrescrito. Vermelho com vermelho. Para um homozigoto para vermelho. 2 heterozigoto para um homozigoto para branco. E o fenótipo? Uma planta vermelha para cada duas plantas. Ih, aqui não vai dar certo, né? Espera aí, vou escrever. Espera aí, vou botar diferente. Olha aqui. Uma planta vermelha em português para duas plantas rosas para uma planta branca. Proporção genotípica, proporção fenotípica. A proporção genotípica é 1 para 2 para 1. Desculpa. E a proporção fenotípica? 1 para 2 para 1. Na dominância incompleta, a proporção genotípica vai ser igual à proporção fenotípica. Pronto. Vocês já sabem. Sempre que for a dominância incompleta, a proporção genotípica vai ser igual à proporção fenotípica. Ou seja, são variações daquela proporção encontrada por Mendel. Por quê? Porque o heterozigoto não é igual ao homozigoto. Tá bom? Pronto. Olha aqui a dominância incompleta em berinjela. O Solano melongena. Olha aqui. É a cor do fruto, tá bom? A gente tem aqui, ó. Berinjelas com, vou botar aqui o apontador. Berinjelas com o fruto púrpura, tá? Temos berinjelas com fruto branco e temos berinjela com fruto violeta. Plantas homozigotas para púrpura, com os dois alelos para púrpura, né? Serão púrpuras. Olha aqui, não vou botar canetinha, não. Púrpuras. Com os dois alelos para branco serão brancas. Tá? Quando eu cruzo essas plantas, eu tenho filhotes com o fruto violeta. Violeta é intermediário entre o branco e o púrpura, que é roxo, né? Roxo. E púrpura. Pronto. Quando eu cruzo heterozigotos, então o heterozigoto é diferente dos homozigotos. Tá? Quando eu cruzo aqui, ó, uma planta violeta com outra planta violeta, que serão sempre heterozigotas, eu vou ter a prole, geração F2. Tá? Então, plantas puras
ou são púrpuras ou são brancas. Quando eu cruzo elas, tá? Elas produzirão filhos violetas, porque os heterozigotos serão violetas. Se eu cruzo 2 heterozigotos, eu vou ter o quê? Uma púrpura para 2 violetas para cada branca. Proporção genotípica, um homozigoto para púrpura para 2 heterozigotos para um homozigoto para branco. E proporção fenotípica, mesma proporção. Uma púrpura para cada 2 violetas para cada uma branca. Então, aí mais um caso de dominância incompleta, para dar 2 exemplos, né? Não ficar só em um. Vamos agora exercitar! Plantas mirabilis jalapa. Adoro esses nomes. Trava-língua. Nomes científicos. Plantas mirabilis jalapa, popularmente conhecidas como mirabilis. Maravilha. Que produzem flores de cores diferentes. Foram cruzadas entre si. Os descendentes, a F1, produzem flores diferentes das plantas da geração parental, P. Tá? Então, o esquema abaixo ilustra o cruzamento. Tá? Então, olha o esquema aqui. Geração P eu tenho, elas são puras, então são homozigotas. Plantas vermelhas cruzadas com plantas brancas. Então, eu tenho os 2 alelos aqui. Aqui tem os 2 alelos para vermelho. E aqui a planta branca tem os 2 alelos para branca. A geração F1, quando cruza elas, é rosa. Pronto. Né? Então, uma heterozigota aqui, ó, é rosa. Né? A planta que tem um alelo para vermelho e um alelo para branco é rosa. Então, o heterozigoto é diferente dos homozigotos e é uma cor intermediária. Ele é intermediário. Tá? Caso uma planta que produz a flor rosa fosse cruzada com outra planta que produz a flor branca, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria, respectivamente, de... Uma planta rosa tem que ser heterozigota. A gente já sabe, isso aqui é um caso de dominância incompleta. O heterozigoto é diferente dos homozigotos e possui aí um fenótipo intermediário aos 2. Tá? Ele quer que a gente cruze com a flor branca. Só tem uma forma, eu estou usando V paralelo vermelho e B paralelo branco, tá? Porque a gente tem um caso aqui de dominância incompleta. Tem outras formas de representar, mas eu vou fazer assim para simplificar. Então aqui, ó, ele quer que eu cruze uma planta rosa, heterozigota, com a planta branca. Para ser branco tem que ser homozigoto. Porque se eu tiver um branco vermelho, será um alelo branco com alelo para vermelho, será rosa. Então, a única forma de ser branco é se ele for homozigoto. Né? Esse indivíduo aqui vai produzir, né, a flor rosa e aqui a flor branca. Planta de flor rosa, planta de flor branca. Esse indivíduo produz metade dos gametas com alelo para vermelho, metade dos gametas com alelo para branco. Essa planta aqui só tem alelo para... Todos os gametas terão o alelo para branco. Se eu juntar aqui, ó, esse com esse, olha, se eu juntar esse gameta com esse, a gente tem um indivíduo heterozigoto. Se a gente juntar esse com esse, olha, a gente tem um homozigoto para branco. Tá? Então, qual é a proporção genotípica? Né? O número de genótipos. Qual é o número de genótipos? Ele está perguntando aqui. O número de genótipos e de fenótipos. Tá? Número de genótipos é 2. Um heterozigoto e um homozigoto para branco. E qual é o número de fenótipos? 2 também, porque esse daqui será rosa
e esse daqui será branco. Tá? Então, 2. Então, qual é o número de genótipo? Ele está perguntando qual é o número de genótipo e de fenótipo dessa descendência. Letra T. Pronto, né? Olha aí. Vou terminar a aula de extensão mendeliana, essa primeira parte por aqui, e na parte 2 a gente vai ver um outro tipo de fenômeno que a gente pode considerar como extensão mendeliana, tá bom? Até mais e assista a parte 2.